Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Eu vi esse trailer do filme O Exorcista do Papa e eu gostaria de assisti-lo com vocês para eu comentar algumas coisas. Eu pulei o iniciozinho, que vai ter também no meio no meio do trailer. Por que eu vou fazer isso? Eu começo esse novo canal, né, de parapsicologia e exorcismo, porque eu já havia preparado alguns meses atrás um curso de parapsicologia e exorcismo. E ao ver esse trailer, eu percebi a urgência de começar esse trabalho, porque a grande tentação do demônio para nós, cristãos católicos, é o medo. É termos medo dele e desconfiarmos de Deus. Então nós vemos os dois paralelos. Se eu tenho medo do demônio, se eu tenho medo do que ele pode fazer, em contrapartida, eu não confio em Deus. Eu não acredito no Deus verdadeiro como ele é. Não existe uma luta entre Deus e o demônio. Deus é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. O demônio é criatura, uma criatura que não quis o Criador, não quis o plano salvífico de Deus. Então, esse trabalho é justamente para tirar o medo do demônio e nos fazer de fato conhecer a fé que professamos. Então eu vou ligar o trailer para a gente assistir junto e vou parando naqueles pontos que tem alguma coisa para comentar. Lembrando-se de que isso não é real. É baseado em alguns escritos do Padre Gabriele Amorsi, mas não é fato real. Inclusive, no curso de exorcismo que eu fiz em 2000, eu acho, por várias vezes perguntaram fatos sobre a vida e os escritos do Gabriele Amorsi, o Padre Gabriele Amorsi. E os membros da Associação Internacional dos Exorcistas frisaram: nós somos extremamente gratos ao Padre Gabriele por tudo que ele fez. Foi ele que fundou a Associação Internacional, foi ele que deu os primeiros passos. Mas justamente por iniciar, muitas das coisas que ele disse, escreveu e fez estavam erradas, que conforme o tempo foi passando, foi vendo, foi sendo aprimorado. Existia no início do apostolado dele um ritual de exorcismo. Com o final de seu apostolado, surgiu um novo ritual de exorcismo. Então existia existia uma maneira, e agora existe uma outra maneira de ver e de abordar os exorcismos. Então vamos lá. Father Gabriele Amort, on the night of June 4th, you performed an exorcism. She was not possessed. She was... A primeira coisa, eu não sei o conteúdo do filme, mas nesse trailer mostra uma moça no alto de uma igreja, aparentemente, e ela cai. E dá a entender que ele estava fazendo um ritual de exorcismo, e nesse ritual o demônio a joga lá de cima. E ele fala que ela não estava possuída, ela estava mentalmente perturbada. Então existem duas coisas distintas: uma pessoa mentalmente perturbada e uma pessoa que foi possuída por um espírito maligno, um demônio. E pode existir as duas coisas juntas: uma pessoa perturbada que sofre de uma ação demoníaca. Por isso é necessário um bom discernimento para discernir qual caso é qual. Ali naquele fato, provavelmente ele não estava realizando um ritual de exorcismo, porque um ritual de exorcismo não é realizado daquela forma, em ambiente aberto, sozinho com uma pessoa. O padre que realiza o exorcismo, ele deve ter pessoas ali que estejam junto, que acompanhem, que o auxiliam naquele momento. Então, aquela cena ali
dele na rua com uma mulher no alto de uma igreja, um prédio, não é e não caracteriza um ritual de exorcismo. E lembrando, eu não sei que cena que é essa, mas dá a entender que eles acreditavam que ele estava fazendo um ritual. She was mentally disturbed. What is this about? We have more questions for you, Father Amor. You have a problem with me? You talk to my boss, the Pope. Aqui só mais uma consideração. O padre exorcista, ele tem que ser, na nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, devidamente nomeado pelo bispo. No caso de Roma, o bispo de Roma é o Papa. Então, logicamente, o exorcista de Roma é nomeado pelo Papa. Assim como todas as dioceses, arquidioceses, se existe ali um exorcista, ele tem que ser devidamente nomeado pelo bispo. Só assim ele tem o munus, a graça de discernir se um caso realmente é de ação demoníaca, e só assim ele pode realmente realizar um exorcismo em contato e em comunhão com o bispo. O padre não pode simplesmente chegar e fazer o ritual. Ele deve discernir, ele deve ter em sua equipe psiquiatras, médicos, para o auxiliarem no discernimento. There is a case that needs your attention. Aqui um fato interessante. Nós vemos que no filme, o menino que está possuído, o globo ocular dele está para cima e desce para baixo. Vou ver se eu consigo pegar certinho aqui. Eu vou diminuir a velocidade do vídeo para ficar mais perceptível. O globo ocular desce. O padre José Antônio Fortea, na sua Suma Demoníaca, um livro escrito por ele, ele afirma que você consegue discernir a que grau, a que grupo de anjos a pessoa, o demônio que possui a pessoa pertence através da posição do olho. Se o globo ocular estiver para cima no momento de transe, provavelmente são demônios que são da ordem de Lúcifer. E se estiver voltado para baixo, provavelmente são demônios que estão na ordem de Satanás, que são dois grupos de anjos distintos. Então, nesse filme, provavelmente são demônios de Lúcifer ou o próprio Lúcifer. That needs your attention. A parapsicologia nos traz um termo interessante, que é aporte. Quando um objeto é retirado de um lugar e materializado em outro. Muitas vezes nós vemos esses casos durante o ritual de exorcismo. No curso de exorcismo, nós vimos diversos casos onde a pessoa possessa durante o ritual ali de exorcismo, ela vomitava alguma coisa. Aquela coisa vomitada não estava dentro dela, mas por ação do demônio, ele retirou um objeto de um lugar e fez aquele mesmo objeto aparecer ali. Então nós vemos casos de correntes, de pregos, de cobras, de coisas reais que não estavam dentro da pessoa, mas o demônio faz com que haja essa sensação de que a pessoa tinha aquilo dentro dela e foi expelido para fora. Isso acontece justamente para chamar atenção, para fazer com que as pessoas ali presentes sintam medo, sintam uma desconfiança de Deus e uma crença maior no poder do demônio. Voltando, o demônio não é maior do que Deus. Deus é o Criador, onipotente, onisciente, onipresente. Então, nesse caso, provavelmente
foi um aporte gerado pelo mal, pelo demônio. Made a priest. Has the boy ever suffered any trauma? He saw his father impaled. I'm here to help, Julia. Geralmente esses filmes apresentam primeiro um padre novo, inexperiente, que sofre ou com falta de fé, ou o demônio faz alguma coisa contra ele. E aqui não é diferente. Nós vemos aqui que o demônio joga ele contra um armário. Isso é impossível de acontecer, a não ser que aquela pessoa, possuída por uma força acima do normal, demoníaca, pegasse aquele padre e jogasse. Isso é um fato. Fazer isso com a mente é impossível. A força da mente, uma pessoa adulta, saudável, que tenha esses surtos psicóticos, parapsicológicos, eles conseguem mover pequenas coisas com a mente, não coisas grandes e maiores do que ela. Então, um menino seria impossível mover um objeto assim, e muito menos pela ação do demônio. Não dessa forma. Então, isso não acontece, pode ficar tranquilo. Wrong priest. What is your purpose? I am your knight. Coisas que o demônio fala para tentar, durante o ritual de exorcismo, para tentar tirar o padre do eixo, para tentar fazer o padre perder o foco. E nós vemos aqui uma coisa que, segundo o novo ritual de exorcismo, está tudo errado. O padre está sozinho no quarto com ela, com ele, parece que é um menino. My nightmare is France. Aqui parece que ele está no quarto sozinho. Tem uma outra cena que ele está com duas pessoas. Igual eu disse, o padre não pode ficar sozinho com uma pessoa possuída. Não porque o demônio vai fazer alguma coisa, mas justamente por prudência. Porque numa situação como essa, o mal ele usa de tudo, inclusive para lançar calúnias contra o padre. Então, o sacerdote nunca deve estar sozinho. Sempre tem que ter um ajudante, algum parente, alguém que conheça a pessoa. E ele não deve conversar. O novo ritual põe claramente que existiam alguns mitos antigos, que se você souber o nome do demônio, você tem poder sobre ele, que se você fizê-lo, que se você obrigá-lo a falar a verdade em nome de Deus, em nome da Virgem Maria, ele vai falar. Não, o demônio é o pai da mentira, a natureza dele é mentir. Então, o ritual de exorcismo tirou isso, porque muitos padres, sacerdotes eram levados ao engano por isso. Então nós vemos essa cena, se fosse uma cena real, era uma cena totalmente errada. Um padre sozinho num quarto com uma pessoa possuída, batendo papo, fazendo piada. We need to work up. You can't hide behind your dogs forever. Amy, Dad. You're all gonna die. Para se chegar a um estado de possessão, nunca acontece do nada. Sempre há um crescente. Primeiro, como todos nós, através da tentação, se nós consentimos nas tentações, nós vamos abrindo brechas dentro de nós. Aí começa um longo processo de infestações, fechações, até a possessão. E esse processo não é um processo que é natural, uma coisa depois da outra. Para se chegar a esse extremo, só acontece com a permissão de Deus. Nós vamos entrar nesse assunto mais adiante. Mas aqui nós vemos uma espécie
de como uma família fica numa situação de vexação, onde começa a acontecer barulhos, começa a acontecer movimentação de coisas, telefone, vozes, coisas que vão justamente tirando a fé das pessoas, a descrença em Deus, vão fazendo a pessoa se amedrontar, não dorme direito, vive cansado. Tudo isso vai fazendo a pessoa se esgotar, para num momento ela não resistir mais à ação do mal. Então, a primeira coisa que todos nós devemos ter é ter constância na oração e lutarmos contra as tentações. E se nós cairmos em alguma tentação, o mais rápido possível voltar à comunhão, voltar à confissão, para que assim nós não tenhamos brechas ao inimigo. Is the Vatican sealed? The Church has fought against this demon before. The Vatican covered it up. Aqui é totalmente balela. É coisa que a indústria do cinema usa para ter ibope, porque muitos dos casos reais que acontecem é simples, não é estardalhoso, é até mesmo sem graça. Se alguém poderá considerar isso engraçado, mas se uma empresa fosse retratar o que realmente acontece, eles não iam ter lucro nenhum. Por isso eles criam essas coisas. Aqui dá a sensação de que houve esse mesmo demônio possuiu alguém e por alguma razão a igreja encobriu, o Vaticano não quis que ninguém soubesse, como se naquela situação o demônio tivesse ganhado. Não acontece. Não aconteceu, porque o demônio é expulso pelo poder de Deus, segundo a sua vontade. You've been playing. You talk. E agora a minha internet caiu. Voltando de onde nós paramos, a internet caiu, voltou só hoje, um dia depois. Vamos continuar. You do. You only do because God allows. Tudo que você só faz porque Deus permite. Essa é a realidade. Todos os casos de possessão só acontecem com a permissão divina, com a permissão de Deus. Nós temos casos na Igreja Católica, tem a Santa Miriam de Jesus Crucificado, ela foi canonizada recentemente pelo Papa Francisco, e ela tinha possessões intercaladas entre possessões demoníacas e possessões angélicas. Deus realizou muita coisa através dessas possessões. Muita gente que não tinha fé voltou para a igreja, muita gente que estava afastada ou em pecado retornaram. E até hoje, essa história, mais lá na Palestina, ela se propaga, essa devoção à Santa Miriam de Jesus Crucificado. Várias outras histórias na igreja e também fora da igreja. Pessoas, às vezes em pecado, pessoas, às vezes, que fizeram um pacto. Todas essas situações só acontecem com a permissão de Deus. Deus que quer tirar algo maior. Deus que permite o sofrimento daquela pessoa através da possessão, para que ela retorne, para que ela se converta, para que ela se salve. O grande desejo de Deus para nós é a salvação. E muitas vezes nós precisamos trilhar caminhos difíceis para sair do pecado, para acordar para a vida. E essa é a verdade. Aqui mostra o demônio atingindo duas pessoas, o padre meio que saindo com medo e voltando no ponto do ritual de exorcismo. O ritual de exorcismo não deve ser interrompido. Por circunstâncias adversas, pode se interromper. Mas no ritual, as pessoas que estão ali não devem dar atenção e cada um deve estar no seu devido lugar.
Se for necessário, algumas pessoas segurando o possesso, outras pessoas em oração, mas todas concentradas em Deus. Ninguém deve estar ali dando atenção para as mentiras do demônio. Aqui nós vemos novamente que o padre estava conversando, dialogando, batendo papo com o diabo e está errado, não deve ser realizado. E ele sai com medo, isso também está errado. Aí tem que ser intensificadas as orações. Ainda mais com duas pessoas ali, não acontece, mas ainda mais duas pessoas ali sofrendo com uma ação. Aí mais que as orações devem ser intensificadas. E isso que o demônio fez não acontece. Então, se alguém algum dia estiver numa sala onde o padre estiver realizando o exorcismo, é só voltar o coração para Deus e ele ficar. Imagine what could happen if the devil possessed the soul of the... Imagine o que poderia acontecer se o diabo possuísse a alma do exorcista do Papa. Primeiro, o demônio não possui a alma. O que ele possui, em alguns casos, e em momentos, nunca o tempo todo, é o corpo. Por isso que nós falamos possessão. O diabo toma conta do corpo. Da alma ele não possui. Talvez a gente pode falar em possessão da alma quando a pessoa morre em pecado, ela não quer Deus, ela não aceita Deus em sua vida, aí ela vai para junto do diabo. Aí a gente pode tentar falar em possessão da alma, em o diabo ter a posse da alma de alguém. Mas caso de possessão demoníaca nunca é da alma, sempre é do corpo. E a maioria dos casos, a pessoa que tem um corpo possuído, no momento de transe, ela não lembra do que fez, do que disse, na maioria dos casos. Pope's exorcist. Who will defend you? My faith does not require defense. Quis deixar até esse finalzinho, né? Minha fé não requer defesa. E é isso. Esse eu acredito que seja o ponto central do trailer do que eu quero falar. Contra a nossa fé, não tem que ter medo, não tem que ter defesa. Jesus, ele nos disse, e foi claro, disse em alto e bom som: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai salvá-la. Essa é a verdade de Cristo. Então, contra a nossa fé, não tem defesa. Se somos perseguidos, nós suportamos. Se somos caluniados, nós permanecemos firmes. Se querem nos obrigar a andar 1 quilômetro, a gente caminha 2. Jesus nos ensinou isso. E também, contra o mal, nós não devemos ter medo. Nós rezamos que Deus nos livre que Deus não nos deixe cair na tentação. Não que nós sejamos livres dela. As tentações, elas vêm e elas nos fazem crescer. O demônio, ele é como se fosse um instrumento de uma academia, que Deus muitas vezes deixa a gente frequentar justamente para fortalecer a nossa fé, justamente para nós estarmos firmes naquilo em que cremos e em que acreditamos. Então, em hipótese alguma, nós devemos ter medo no coração. O medo é só uma descrença da fé, uma descrença de Deus. Aqui a gente encerra esse vídeo. Eu vou deixar um link da primeira aula do curso de parapsicologia e exorcismo que eu fiz. E aos poucos eu vou postando os vídeos. Como eu gravo sem microfone, porque eu não tenho microfone certo, então teve algumas aulas que ficaram com som ruim. Eu vou gravar depois de novo, mas por enquanto é isso. Tenham paciência. E se alguém tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre outra coisa, sobre outro filme que tem por aí, se eu souber, eu respondo com muito carinho. Deus abençoe.